na mitigação dos impactos causados pela alta penetração de sistemas fotovoltaicos em uma rede real de distribuição de baixa tensão, cujo autor sou eu, Leno Magalhães Andrade, com orientação do professor Daniel Barbosa. Então, pessoal, primeiro apresentar o índice aqui, né, que vai guiar o nosso trabalho, vai passar aí por uma introdução, uma revisão bibliográfica, uma fundamentação teórica, a metodologia, para então apresentar os resultados discutidos, né? E fazer as considerações finais, referências bibliográficas e agradecimentos. Então, pessoal, para iniciar aqui, eu queria trazer um conceito importante, que é o conceito de Smart Grid, né? Que, traduzido para o português, seriam redes inteligentes. Esse é um modelo, né, que tende a ser implementado em um futuro próximo, e ele deve comportar diversos atores aí, sejam eles consumidores, geradores ou até mesmo armazenadores, né? Então a gente pode destacar aí que as redes já vêm apresentando uma presença de geração distribuída, seja ela de fonte eólica ou solar principalmente. Também vai começar a aparecer mais baterias aí nas redes, né, para armazenar essa energia e utilizar em outros horários mais convenientes, né? Ou até mesmo a presença de carros elétricos aí, que é um futuro bem próximo que a gente já está vivendo, né? Então, dentro da geração distribuída, a gente pode citar duas características principais aí, que é a questão da intermitência, né? Ou seja, essa fonte ela não gera constante ao longo do dia, ela vai variar aí com parâmetros dependendo da natureza, né? O sol, o vento, e isso por si só já traz alguns impactos para a rede, certo? E também é uma questão que o fluxo ele passa a ser bidirecional quando essa geração ela passa a estar próxima da carga. Ou seja, um fluxo que antigamente ele vinha da subestação, era transmitido através das linhas e chegava nas cargas, hoje ele pode também fluir no sentido contrário, das cargas para a subestação. E para acomodar isso, né, a Smart Grid ela deve integrar tudo isso de uma forma eficiente e segura, para que ela possa operar de forma correta, né? E isso necessita de uma estrutura muito grande de comunicação e medição, para que possa funcionar corretamente, né? Então, nós podemos perceber que há uma complexidade nessa operação da rede, com todos esses fatores, uma complexidade também no planejamento, né, já que essas distribuidoras elas costumam planejar aí em 15, 20 anos, olhando para frente, né? Então, isso traz um impacto também, ou até mesmo na tarifação dessas redes, né? Que você pode pensar aí em como você vai tarifar, como você vai cobrar essa geração distribuída. Então, é importante destacar aqui que houve uma evolução nos últimos anos da fonte solar fotovoltaica no Brasil, né? E isso pode ser explicado aí, entre outros motivos, na redução dos custos dos equipamentos e também na própria evolução da tecnologia, certo? Placas cada vez mais potentes. Além disso, ela é uma fonte limpa e renovável, né? Então ela não produz gases poluentes também e ela depende do sol. Então isso traz um impacto positivo. E além disso, eu queria trazer aqui algumas das normas que ajudaram a fortalecer esse setor. Então, em 2012, a gente teve a publicação da normativa pela ANEEL, né? A 482, e logo em seguida, em 2015, a 687, né? Então, essas duas normas aí, elas ajudaram, elas criaram novos tipos de consumidores, né? Então, veio o conceito de prosumidor, que é o consumidor que efetivamente consome, mas também ele vai gerar sua própria energia. E esse excedente de energia que ele está gerando, ele pode injetar essa energia na rede e poder compensar através de créditos junto à concessionária, né, para que possa ser abatido na sua conta de luz. Além disso, as normas também ajudaram aí a reduzir as burocracias para que esse consumidor pudesse criar sua própria GV mais fácil ali. Além disso, no ano passado, em 2022, foi publicado aí o Marco Legal da Micro e Mini Geração de Energia Elétrica, que veio justamente de uma forma de lei, e isso aí traz uma segurança jurídica ainda maior do que as normativas, certo? E é importante destacar também que uma parte polêmica aí foi essa questão da tarifação pelo uso da rede, né? Que aí ela vai estar cobrando um pequeno percentual ali por você estar injetando na rede da concessionária. Então, eu trouxe esse gráfico da Absolar aí para mostrar a evolução da fonte solar fotovoltaica, que a partir de 2017 ela começou a evoluir bastante, né? E aí, nos anos de 2021 para o ano de 2022, houve um crescimento de 176%, né? É bem representativo. E para o ano de 2023, como nós ainda não fechamos, mas o panorama é ainda maior.
Então, esse trabalho buscou fazer uma revisão bibliográfica para entender melhor quais os impactos que essa geração distribuída pode estar causando e vai causar na rede, certo? Então, pesquisando aí, desde medições ou até mesmo simulações, nós vemos aí problemas associados à elevação de tensão em regime permanente, né? Principalmente num cenário em que há muita geração e baixo consumo, que, para o caso da fotovoltaica, nós temos que medir um horário crítico aí, que é o pico de geração, mas medir para cargas residenciais é um horário de baixo consumo. Então, isso tende a elevar a tensão da rede, certo? Problemas também com desequilíbrio de tensão, pode estar caracterizado por sistemas fotovoltaicos monofásicos conectados na rede, isso pode estar diferenciando uma fase da outra aí. Problemas com distorção harmônica, tanto de tensão quanto de corrente, problemas com aumento das perdas técnicas, fluxo reverso de potência, que seria esse fluxo fluindo das cargas em sentido à subestação, né? A subestação absorvendo potência, isso traz vários problemas para a rede também. Questões com milhamento, descoordenação dos equipamentos de proteção, ou até mesmo a redução da vida útil dos equipamentos de regulação de tensão, como taps de transformadores, reguladores de tensão, entre outros. Então, pessoal, esse trabalho ele buscou simular cenários com alta penetração de sistemas fotovoltaicos na rede, utilizando aí um software OpenSS, que é um software livre, em conjunto com a linguagem de programação Python. E essa alta penetração funciona justamente um cenário com muitos sistemas fotovoltaicos inseridos na rede. Para isso, a gente utilizou aí no OpenSS, ele tem o próprio módulo para representar o sistema fotovoltaico, que é a soma aí do módulo fotovoltaico mais o inversor, para converter de contínuo para alternado. E ele representa isso através de um equivalente de Norton, uma fonte de corrente na rede. Esse módulo é chamado de PV System, do próprio OpenSS, e para você configurar ele, você tem que dizer alguns parâmetros, né, como a potência do painel fotovoltaico, a potência do inversor, a tensão em que ele está ali conectado, e além de outros fatores também, você deve configurar algumas curvas, que são essas que eu trouxe aqui. Então, nós temos aí uma curva de fator de correção de temperatura, uma curva de eficiência do inversor, e algumas curvas também de parâmetros ambientais, né, como a irradiância ao longo do dia, né, que vai depender da radiância solar, e até mesmo a temperatura no painel fotovoltaico, né? Então, essas são curvas do próprio manual do OpenSS que foram utilizadas no trabalho. Além disso, nós buscamos também utilizar o módulo InVcontroller, controle do inversor, que é justamente para usar controles nos inversores dos sistemas fotovoltaicos para tentar mitigar os impactos da alta penetração, que é justamente o tema do trabalho, né? Então, nós aí buscamos analisar e comparar esses desempenhos desses dois controles na rede. Então, o controle VoltWatch, ele é um controle que ele vai tentar controlar a tensão do ponto de acoplamento comum pela limitação da injeção de potência ativa. Você vai configurar alguns pontos lá para ele, e de acordo com que a tensão está subindo, né, que é o problema que a gente geralmente tem, ele vai reduzir a injeção de potência ativa linearmente até ela estar dentro dos seus parâmetros ali, né? Então, como se já é de esperar, ao você diminuir essa injeção de potência excedente na rede, você vai estar diminuindo os créditos que você estaria compensando junto à concessionária. Então, isso para o lado do consumidor, já por si só é um ponto negativo. Temos também a curva do controle Volt-VAR, que ele, por outro lado, ele vai tentar controlar essa tensão do ponto de acoplamento comum através da compensação de reativos. Ele vai utilizar aí a potência aparente disponível no inversor e ele vai usar, se a potência estiver, se a tensão estiver, né, acima dos limites, ele vai usar na região indutiva ali para absorver potência reativa, ou se você precisar que a tensão ela se eleve um pouco, ele vai atuar na região capacitiva para injetar potência na rede. Então, destacar que esses controles eles foram usados separadamente e que cada inversor ele não vai ter comunicação com o seu vizinho, por exemplo, né? Vai ser cada um atuando separadamente. Então, o trabalho também buscou analisar aí alguns impactos na rede, né? Como na qualidade de energia elétrica, descrito lá no módulo 8 do PRODIST. Nós vamos analisar a variação de tensão em regime permanente,
que a norma traz aí para instalações aí de até 1 kV, né, que é a baixa tensão que a gente justamente está analisando. Os níveis de tensão devem estar entre uma faixa de 0,92 PU, ou seja, 92%, e 105%. Isso é importante, né, que a gente vai configurar os pontos dos controles lá justamente para ele atuar dentro desse limite aí. E é importante você manter essa tensão dentro do limite da norma para evitar que a concessionária pague algumas multas, né, referente a se ela estiver atuando fora desse limite, e também para evitar riscos na operação, aí, tanto para os equipamentos quanto para as pessoas envolvidas. Buscamos analisar também o desequilíbrio de tensão na rede, que a norma traz o limite de 3% para baixa tensão. Nós calculamos através da tensão de sequência negativa para positiva. Analisamos também as perdas técnicas, descritas lá no módulo 7 do PROGIST, que representa a energia dissipada no sistema de distribuição devido a fenômenos físicos, como aquecimento de linhas e transformadores, e também analisando o fluxo de potência ativa aí na rede, para saber se essa potência está fluindo no sentido direto ou reverso. A metodologia do trabalho, então, né? Nós selecionamos ali um alimentador, dimensionamos os sistemas fotovoltaicos para esse alimentador, e a depender do cenário escolhido ali, de simulação, nós iremos inserir esses sistemas fotovoltaicos até ele atingir o nível de penetração, que está associado justamente ao cenário de simulação. E aí nós iremos, então, adicionar os controles separadamente e calcular o fluxo de potência, para a gente poder comparar os resultados, certo? Cada seção dessa aí vai ser explicada com mais detalhes agora, né? Então, para começar, nós temos aí que o alimentador de distribuição, ele foi escolhido um alimentador real, de baixa tensão. Nós obtivemos através da base de dados geográfica da distribuidora, que é a BDGD, que foi fornecida aí pela ANEEL para a gente. Então, nós selecionamos um alimentador da região nordeste do Brasil, e nós modelamos esse alimentador no OpenSS, que é o software que a gente utilizou. Então, aqui nessa primeira imagem, nós podemos ver uma visão geral do alimentador, né? Podemos ver que a subestação está bastante distante ali da concentração das cargas. Então, isso por si só já traz aí uma queda de tensão muito grande, né? Então, é usual que você configure ali na saída da subestação, já sair com 1,05 PU, para que ali na região das cargas ela esteja ali em média de 1 PU. E aqui na parte na concentração das cargas, né, que nós trouxemos aí uma visão mais próxima, nós podemos ver aqui o detalhamento dos segmentos de média tensão, dos segmentos de baixa tensão e também os transformadores de distribuição, que nós numeramos aí para que a gente possa analisar mais para frente. Para dimensionar os sistemas fotovoltaicos, nós buscamos aí fazer um dimensionamento baseado na carga, em cada unidade consumidora, como se cada casa ela tivesse o seu próprio sistema fotovoltaico. Então, elas utilizaram a mesma tensão e a mesma quantidade de fases que essa carga que ela está associada, certo? Destaca também que as medições de tensão e desequilíbrio foram medidas aí no secundário do transformador, de cada transformador, mesmo que cada transformador tivesse várias unidades consumidoras associadas. Além disso, para dimensionar a potência necessária para esse sistema fotovoltaico, como ela é baseada na carga, nós utilizamos a curva de carga associada, né? Então ela pode ser residencial, comercial, industrial. Aqui eu trouxe alguns exemplos. E aí nós iremos integrar essa curva para saber a demanda de energia ao longo do dia desse consumidor. E aí, para a gente encontrar a potência do painel necessária, nós dividimos esse valor para uma constante aí, que é o HSP. É justamente as horas de sol pleno. E ela vai depender da irradiância do local. Então, para encontrar essa irradiância local, nós utilizamos o software Sandata 3.0 da CRESEB, onde nós inserimos a localização, né, de onde a gente queria ali, dessa região nordeste, e encontramos um valor de 5,8 para representar aí um dia de verão nesse alimentador. Então, para ficar um pouco mais comercial, né, a gente tentou aí, a gente escolheu, né, um módulo de 550 watts da Canadian, justamente para a gente conseguir calcular quantas placas seriam necessárias e a real potência instalada. Aqui também nós dimensionamos o inversor, ele foi baseado aí nessa potência das placas solares. Então, nós escolhemos um inversor um pouco maior,
dentre esses que a gente trouxe aqui, esses valores comerciais, justamente para que ele não possa, para que ele possa, na verdade, convergir o fluxo de potência, principalmente quando for utilizado o controle volt-var, né, que ele vai precisar de uma potência aparente disponível ali no inversor. Então, aí os sistemas monofásicos, eles foram conectados só até uma potência de 15 kVA para baixa tensão, de acordo aí com a norma da energia. E aqui, a forma que a gente inseriu esses sistemas fotovoltaicos, a gente inseriu de forma decrescente de potência. Então, a gente criou uma lista aí do maior para o menor e fomos inserindo até que a soma aí dessas potências ela atingisse esse nível de penetração escolhido. O nível de penetração foi baseado aí na potência do transformador da subestação, que ele é de 2,5 MVA. Então, aqui o cenário de simulação que a gente escolheu, o primeiro cenário é a rede sem inserção dos PV Systems, para a gente analisar como é que essa rede funciona normalmente aí. E aí, no segundo cenário, a gente inseriu 40% de penetração. E aí nós analisamos em 3 situações. Tanto essa rede com 40% de penetração, porém sem nenhum controle, tanto com o controle volt-watt e também com o controle volt-var, separadamente. Então, para o terceiro cenário, a gente fez a mesma coisa para 70%, e o quarto cenário, a gente utilizou 100%. Então, para apresentar os resultados aqui, no primeiro cenário, eu queria apresentar primeiro como é que funciona esse gráfico, certo? Ele é um mapa de cores, onde no eixo X, ele está mostrando o tempo em horas, né, ao longo do dia, as 24 horas, e no eixo Y, ele está mostrando todos aqueles transformadores de distribuição que a gente viu lá no alimentador. Então, com esse gráfico, você pode ter um panorama geral da rede ao longo do dia. Então, nós podemos ver aqui que, para esse cenário sem nenhuma penetração, a rede está operando dentro dos limites, né? Então, está aqui abaixo de 3% no desequilíbrio de tensão, e nas 3 fases lá da tensão, estão todos abaixo de 1,05 PU. Já quando a gente inseriu no segundo cenário 40% de penetração, nós já podemos ver o surgimento de tons alaranjados, certo? Isso representa que a tensão dela se elevou um pouco, já está perto ali do limite, e apenas um transformador, que foi o transformador 5, ele ultrapassou esse limite. Ele está um pouco mais escuro ali. Porém, quando foi aplicado o controle volt-watt, toda essa tensão em todos os transformadores, elas ficaram dentro do limite. Nós podemos dizer que não há nenhum tom mais escuro aí. E o controle volt-var, ele foi ainda mais eficiente, né? Ele trouxe esses limites de tensão ainda mais abaixo do que o controle volt-watt. Para o desequilíbrio de tensão, nós podemos ver aqui que no primeiro cenário, houve uma redução desse desequilíbrio de tensão nos horários aí de maior geração solar. E quando foi aplicado o controle volt-watt, essa redução foi um pouco maior do desequilíbrio de tensão, e o controle volt-var, ele elevou um pouco esse desequilíbrio de tensão em alguns transformadores. E, quando analisado aqui o fluxo de potência ativa nesse alimentador, nós podemos ver aqui que nessa curva verde, a rede sem nenhum PV System, ela operava ali simplesmente com fluxo direto. E quando foi aplicado 40% de penetração na curva azul, nós podemos ver que esse fluxo ele já ultrapassou aqui o limite de zero, né? Então já passou a haver um fluxo reverso na rede. A subestação começou a absorver essa potência durante aqui, principalmente o pico, né, de geração. Então, quando foi aplicado o controle volt-watt, esse limite ele foi reduzido aí, ele conseguiu, na verdade, extinguir o fluxo reverso, e isso é melhor para a rede operar. E já o controle volt-var, ele não, como esperado, ele não vai atuar tão forte aí na potência ativa, porque ele atua justamente na potência reativa. Então, ele manteve o fluxo reverso de potência. E essa tabela aqui, ela representa aí uma síntese, né, do que foi estudado. Para a tensão máxima, nós podemos ver aqui que no cenário de 40%, ele realmente ultrapassou o limite, né, de 1,05 PU, e com os controles volt-watt e volt-var, esse limite ele ficou abaixo do limite, na verdade. Para a distorção máxima, aí nós podemos ver que o volt-var
ele aumentou um pouco, realmente, a distorção em algum ponto lá da rede. Para as perdas técnicas, nós podemos ver que, quando for aplicado o 40% de PV Systems, essas perdas técnicas elas foram reduzidas. Isso porque tem menos corrente fluindo no alimentador, certo? Porque as cargas estão sendo alimentadas próximas onde elas estão sendo consumidas. Então, reduziu-se aqui. Com o VoltWatt, essa redução se manteve. E, porém, com o VoltVar, essas perdas técnicas elas aumentaram um pouco aí pela potência reativa, já que aumentou um pouco também a corrente na rede. Então, para 70% de penetração, nós podemos ver que se apareceram em tons mais escuros, aí, laranjas mais escuros, quase vermelhos, que indicam que os níveis apresentaram transgressões ainda maiores, certo? Para o controle volt-watt, esses níveis eles foram reduzidos, então não tem nenhum aqui acima do limite. E para o volt-var, nós podemos ver que essa redução foi ainda maior. Para o desequilíbrio de tensão, nós podemos ver aqui que, ao contrário do cenário anterior, houve um aumento do desequilíbrio de tensão no horário de maior geração. Isso aí pode ser representado aí pela mais PV Systems monofásicos sendo conectados, certo? O controle volt-watt, ele conseguiu reduzir a maioria dos transformadores, e o controle volt-var, ele reduziu ainda mais, porém, alguns transformadores continuaram apresentando um alto desequilíbrio de tensão. Mas todos esses aqui estão abaixo da norma ainda, dos 3%. Esse transformador 42 aqui, que está um pouco mais claro no volt-var, ele indica aí que tem um forte PV System monofásico conectado a ele, certo? De uma potência muito grande. Então, quando analisado aqui o fluxo de potência ativa na rede, nós podemos ver um cenário parecido com o anterior, só que o fluxo de potência foi ainda maior, né, como era esperado. O volt-watt, ele conseguiu quase que extinguir completamente esse fluxo reverso, está quase em zero aqui, e o volt-var a mesma coisa, ele não afetou tanto. Então, aqui na tabela nós podemos ver que a tensão chegou a um limite de 1,08 PU, que é muito forte, né? Já é muito alto esse nível de tensão. E os dois controles aqui, eles conseguiram deixar a tensão em todos os pontos aí abaixo do limite. Para o desequilíbrio de tensão, nós podemos ver que realmente houve um aumento aqui com 70% de penetração. O volt-watt ele conseguiu reduzir, e o volt-var ele apresentou uma redução geral aí, mas em apenas um transformador ali, podemos ver que manteve esse alto desequilíbrio de tensão. Para as perdas técnicas, nós podemos ver aqui, então, que houve uma redução também com 70%. Para o volt-watt, essa redução foi ainda maior, né, visto que limitou-se mais ainda o fluxo de potência na rede, certo? O excedente. E para o volt-var, nós já podemos ver que eles conseguiu superar até mesmo o cenário sem PV Systems. Então, aqui para o último cenário, com 100% de penetração, né, como esperado, nós podemos ver níveis de tensão mais escuros ainda, que representam transgressões ainda maiores. O volt-var ele conseguiu reduzir aqui quase que no limite, né, já estava vendo um pouco dos tons alaranjados, e o volt-var conseguiu manter a tensão da rede dentro do limite. Para o desequilíbrio de tensão, nós podemos ver que aumentou-se esse desequilíbrio, né, no horário de maior geração. Dá para ver tons bem claros aqui nesse gráfico. O volt-watt, ele reduziu esses níveis de tensão, esse desequilíbrio de tensão, e o volt-var, ele reduziu, mas também manteve ali aquele transformador 42 com um forte desequilíbrio de tensão. Então, para a potência ativa aqui, nós podemos ver que é um fluxo reverso ainda maior, né, como era esperado também. O volt-watt, ele conseguiu reduzir significativamente esse fluxo reverso, mas ele não conseguiu extinguir completamente. E o volt-var, ele manteve esse fluxo reverso. Então, nós podemos ver aqui que a tensão, ela atingiu
quase que 1.1 PU, né, que é muito alto já, um nível de tensão crítica para essa rede operar. E os dois controles foram eficientes aí em reduzir essa tensão. Para o desequilíbrio de tensão, podemos ver aí que aumentou-se esse nível de desequilíbrio com 100% de penetração. Ele foi reduzido com o controle volt-watt, e o controle volt-var a mesma coisa do cenário anterior. Apenas por causa de um transformador, se manteve alto aqui esse desequilíbrio. Então, as perdas técnicas, nós podemos ver também que houve um aumento aqui dessa vez, né, das perdas técnicas, justamente porque o fluxo de potência aqui, reverso, ele já está maior do que o fluxo direto aqui, do que era o cenário supervecista, né? Então, ainda mais corrente fluindo, que representa aí um aumento de perdas técnicas, né? O volt-watt ele conseguiu reduzir bastante essas perdas técnicas, e o volt-var ele continuou aumentando essas perdas técnicas ainda mais, certo? Então, para finalizar aqui o trabalho, né, após essas simulações todas, nós podemos observar que os controles eles foram satisfatórios em mitigar os impactos aí estudados, inclusive para o maior nível de penetração, que foi 100%. Entretanto, devido às diferentes formas aí que eles atuam, né, cada um vai apresentar vantagens e desvantagens em relação ao outro. Então, no controle volt-watt, a gente pode observar aí, que ele foi eficiente em reduzir a tensão, o desequilíbrio de tensão, o fluxo reverso de potência e também as perdas técnicas, né? Mas o inconveniente dele é que sua atuação impacta diretamente no retorno financeiro desse consumidor, né? Então, para o lado do consumidor, esse controle vai afetar financeiramente. Já para o controle volt-var, ele foi ainda mais eficiente em reduzir os níveis de tensão e a sua atuação no desequilíbrio de tensão aí variou com o nível de penetração. Porém, o controle não foi capaz de reduzir consideravelmente o fluxo reverso de potência e também elevou as perdas técnicas. Então, esse cenário aí mostra que a gente conseguiu avaliar os dois controles, certo? E trouxe um panorama aí para caso um dia esses controles eles possam vir a ser implementados obrigatoriamente na rede, né, pela concessionária. Então, aqui as referências bibliográficas que foram usadas aqui no slide. E, por fim, eu queria agradecer a todos aí pela presença, agradecer a UFBA, a Escola Politécnica, todos os grupos que eu participei aí, o GCEP, o PET, o CAE, se quiser. Agradecer aí ao PIBIC, né, que esse trabalho foi fruto de uma iniciação científica e que gerou, inclusive, uma publicação de artigo no CBQE também. Então é isso, obrigado a todos. Qualquer dúvida, estamos aqui.